Aliás, hoje, 1º de agosto, faz exatamente um ano que o Corinthians perdeu pela última vez em Itaquera. Um ano, hoje. Perdeu para quem? Para o Flamengo, por 3-1. Por esse papo de favoritismo do Flamengo, eu acho que o Flamengo tem hoje um momento melhor que o do Corinthians. Mas um confronto como esse, isso é mais papo furado. Tremenda conversa fiada, que nem aquela do ano passado. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Galera, agora é Libertadores, cara. Corinthians e Flamengo, quartas de final. Que coisa, hein? Você tá ansioso? Você tá otimista? Como que você está perante a este jogo de mata-mata da Libertadores? É amanhã, às 9h30 da noite, jogo que passa no SBT para todo o Brasil. Galera, é o seguinte, ó, eu não quero que o Flamengo seja favorito antes da hora. Eu quero que o Flamengo chegue lá e vença o jogo, só. Simples assim. Não precisa a imprensa achar que o Flamengo é favorito. Eu só quero que o Flamengo traga um bom resultado para o jogo da volta. É isso, galera. É isso. Se a gente se classificar, está ótimo. Não precisa ser favorito, não precisa a imprensa ficar enchendo a bola do Flamengo, porque o momento do Flamengo é melhor do que o momento do Corinthians, certo? Então vamos aqui para o programa, vamos ouvir a opinião de um corintiano e vamos ouvir a opinião de um flamenguista da bancada do posse de bola do UOL Sport. Quero dar os créditos de vídeo para o canal aqui do YouTube, UOL Sport. Link na descrição como créditos. Vamos lá então? Deixa o like, se você é flamenguista, se você é novo no canal, quero te pedir, inscreva-se no canal, seja bem-vindo, você vai ajudar bastante se você se inscrever no canal e dar o like, tá bom, galera? Vamos, o like só se você gostar do vídeo, tá bom? Ou se tiver dó de mim, quiser dar o like, daí tudo bem também. Simbora aqui pro vídeo. Juca, os dois times pouparam, os dois times ganharam. O fim de semana diz algo sobre esse gigantesco Corinthians e Flamengo? O Corinthians está se colocando naquele lugar que ele mais gosta. Meio que o underdog, meio que o quarta força. Não, estamos aqui, vamos ver o que dá. E o Flamengo está tentando se escapar da pecha de favorito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer aquele jogo da quadrilha. Fulana que amava Ciclano, que amava Beltrano, que amava... O Flamengo ganhou de 4, goleou o Atlético Goianiense, que tinha vencido o Corinthians no meio da semana, Corinthians que ganhou do Flamengo em Itaquera. O que isso significa? Rigorosamente nada, porque o Flamengo jogou em casa, com seu time alternativo, amassou o Atlético, que havia vencido o Corinthians em circunstâncias parecidas, porém em Goiânia, e o Corinthians ganhou do Flamengo reserva em Itaquera. Qual é a grande arma do Corinthians? É exatamente Itaquera, que vai estar mais uma vez lotada. Aliás, hoje, 1º de agosto, faz exatamente um ano que o Corinthians perdeu pela última vez em Itaquera. Um ano, hoje. Perdeu para quem? Para o Flamengo, por 3-1. De lá para cá, são 20 jogos, 14 vitórias, ou coisa parecida, e 6 empates. Então, a arma do Corinthians é a Fiel e o Cássio. A diferença entre os times não precisa dizer. Basta olhar o que o Flamengo tinha para dispor no sábado contra o Atlético. Então, time por time, é absolutamente indiscutível, sem nenhuma esperteza, o Flamengo é muito melhor. E, nesse aspecto, ele é favorito. Agora, terá de vencer o Corinthians em Itaquera, o que não é uma missão tranquila, basta ver isto. Um ano que o Corinthians não perde lá. Essa é a grande esperança do Corinthians. Agora, estamos falando de futebol e estamos falando de Libertadores. Sempre é bom lembrar, embora seja mais distante, 2010, o Corinthians tinha a melhor campanha da fase de grupos, 16 pontos em 18 disputados, o Flamengo tinha a pior campanha dos classificados na fase de grupos, ganhou no Maracanã por 1-0 numa noite de tempestade e perdeu no Pacaembu de 2-1.
como tinha o gol qualificado, eliminou o Corinthians. Então, claro que pode acontecer, né, de o Corinthians terminar eliminando o Flamengo, mas é o menos provável. Do ponto de vista racional, é o menos provável. O Corinthians continuará sem seu melhor jogador, que é o Renato Augusto. Corinthians com seus problemas. Corinthians com time envelhecido. E o Flamengo subindo a olhos vistos sob a administração, né, do Dorival Júnior, que revela, como conversava nosso papo, Tironi e eu, né, revela o quanto realmente o Flamengo se enganou com o Paulo Souza, que está tendo a cada rodada um atestado de incompetência passado pelo Dorival Júnior. Então, para mim é muito claro isso. Se o Corinthians mantiver a invencibilidade em Itaquera, significa dizer, se conseguir um empate contra o Flamengo e jogar tudo para o Maracanã, e apostar como apostou em relação ao Boca Juniors, só que estamos falando de times incomparavelmente diferentes, um Boca Juniors ruim contra um Flamengo de novo muito bom, mas o mais provável é que o Flamengo, até porque escritas são feitas para serem quebradas, voltará a vencer em Itaquera 1 ano e 1 dia depois. Juca, me permita um pequeno à parte. O claro. Corinthians perdeu para o Santos, né? 2-1 quando o Silvinho caiu. Estou falando no Brasileirão. O Corinthians está no Brasileirão. Isso, está invicto. Perfeito. Isso, é verdade. Excelente, boa. Isso. Ô, Mauro, o Corinthians no papel que ele acha mais legal, mais confortável, quarta força, azarão, papapá. Agora, do outro lado tem o Flamengo, que amassou todo mundo nos 4 últimos jogos, e com o time alternativo e tal, com esse menino que se mostrou um belo jogador, esse Vitor Hugo, com o Vidal se acertando. Enfim, opção não falta para montar esse time para terça-feira, mas eu tenho sentido da comunidade rubro-negra, não tem essa de favoritismo. O jogo é jogado, lambaria é pescado. E queria que você falasse também sobre o Dorival. Cara, que bela campanha do Dorival, hein? O cara tava ali lá no Ceará, ninguém ligava muito para ele, não sei o quê. O cara vem pro Flamengo e faz o que o Paulo Souza não conseguiu fazer nem de longe. Primeiro que eu acho que essas comparações elas têm sido muito rasas. O Paulo Souza chegou com uma tarefa diferente do Dorival. Foram buscar o cara em Portugal para fazer uma revolução no Flamengo, mudar a forma de jogar, tirar os jogadores daquela zona de acomodação. Falamos tanto sobre isso aqui no Posse de Bola. Quantas vezes, né? Debatemos sobre isso. Só que aí ele esbarra numa série de obstáculos e não foi bancado pela diretoria do Flamengo. Aí começa, o goleiro troca farpas publicamente com o técnico, ele também foi mal no episódio, foi mal também, teve seus graves erros nesse processo, né? Aí tem a turma... As pessoas esqueceram o final do Carioca, o comportamento daqueles jogadores no empate com o Fluminense. Paulo isso Souza depois ruim, de entregar Mauro. a vitória para o Fluminense, com o Léo Pereira entrando, pisando na bola, o Ilharão armando o contra-ataque, literalmente, do time tricolor. Mauro, aceita, Paulo Souza é fraco, é ruim. Muitas coisas aconteceram, ele cometeu seus erros, mas teve muita coisa que ali vai muito além do técnico. O Dorival chegou como um bombeiro, é diferente. Olha, coisa que tá feia e tal, o cara conhece o ambiente, trabalhou no clube em 2 outras ocasiões, né? Voltou depois da última passagem de 2018, conhecia muito dos atletas, chegou com uma outra situação, além de receber alguns jogadores que estão chegando. O Vidal não era do Flamengo, o Cebolinha não era do Flamengo, né? Saiu o Arão, chegou o Vidal, bom, né? Pô, Arão ou Vidal? Escolhe aí. Né? Então tem esse tipo de coisa também que está acontecendo nesse processo. O Vitor Hugo foi o Paulo Souza que lançou. Ninguém nem falava do Vitor Hugo. Nem a torcida do Flamengo sabia que ele existia, exceto aqueles que são muito atentos à divisão de base. Era o Matheus França, o Daniel Cabral, que até hoje não conseguiu ter uma oportunidade de se firmar. Né? Foi tudo. Ele lançou vários jogadores do Paulo Souza, da base, vários deles. Colocou vários para jogar. Né? Agora, cometeu erros, insistindo, por exemplo, com o Hugo. Né? Foi um dos seus graves erros. O Hugo errava e ele insistia com o Hugo. Enfim. Então, acho que essa comparação ela não pode ser assim, pura e simplesmente. Um fez, o outro não fez. São situações bem diferentes. Embora isso não tire do Paulo Souza a responsabilidade pelos erros que ele cometeu. E não tire os méritos do Dorival pelos acertos que ele tem tido. Né? Inclusive, nessa semana, acho que ele fez a programação correta.
foi inteiro contra o Avaí para ganhar o jogo, não teria vencido se colocasse um time reserva em Florianópolis. Foi inteiro para ganhar do Atlético, não venceu circunstancialmente, porque jogou muito melhor, jogou um belo jogo no primeiro tempo, especialmente foi muito bom na quarta-feira, e aí com o time reserva, sem precisar dos titulares, colocou ali para correr um pouquinho ali, até porque tinha gente querendo entrar no jogo, ele ganha da maneira que venceu do Atlético Goianiense, que é um time também que assim, a mobilização para o jogo contra o Corinthians é diferente do jogo do Flamengo. Ali é um jogo eliminatório, você se prepara com tudo em casa para ganhar aquele jogo, para sobreviver. Contra o Flamengo é um Atlético que entra, assim, o Jorginho pensa, vou ter que colocar meu força máxima, porque eu posso parar na lanterna do campeonato. Ele só não é lanterna porque o Juventude perdeu. Se o Juventude vencesse ontem, o Red Bull Bragantino, ele seria o último colocado. Então ele precisava tentar pontuar no Maracanã. E aí deu tudo errado, porque já no primeiro tempo o Flamengo abriu uma vantagem muito grande, 4-0, e acabou perdendo mais um jogo. Então, assim, são situações bem diferentes, cada campeonato, cada situação, cada momento, sabe? E essa temporada isso tem sido ainda mais evidente. Agora, sobre esse papo de favoritismo do Flamengo, eu acho que o Flamengo tem hoje um momento melhor que o do Corinthians. Mas num confronto como esse, isso é mais papo furado. Tremenda conversa fiada, que nem aquela do ano passado. O Atlético favorito contra o Palmeiras foi eliminado. Jogou melhor que o Palmeiras, perdeu o pênalti em São Paulo, fez 1-0 em Belo Horizonte, Vargas teve a bola da classificação, perdeu o gol, e aí num erro de um zagueiro que vinha jogando tão bem, o Nathan Silva, um erro individual grave, ele escorrega ali, perde ali a passada, sai a jogada do Verón e o gol do Dudu. E o Palmeiras se classifica por um critério que nem mais existe, que é o do gol fora de casa. Se fosse esse ano, eles iriam bater pênaltis, né? Com 0-0 e 1-1. Então tem tudo isso. O Juca lembrou o episódio de 2010. O Flamengo tinha, naquela época, o Rogério Lourenço de técnico. Rogério Lourenço, ele mesmo, ex-zagueiro. Depois virou comentarista na televisão do Rio de Janeiro, não sei o que ele tem feito agora. E tinha o Império do Amor. Aquele foi o único feito do Império do Amor. Porque o gol do Rio foi do Império e o gol em São Paulo foi do Amor, né? O Love fez o gol da classificação quando o jogo estava 2-0 no Pacaembu, e o Corinthians teve chance de fazer mais gols, inclusive. O Bruno perdeu defesa, né? Foi? Adriano fez o gol. Adriano no Rio. Não. Wagner Love em São Paulo. Wagner Love em São Paulo, Wagner Love em São Paulo. Um gol do Império e um gol do Amor. Foi a única coisa que o Império do Amor fez de positivo naquele breve período, aquele reinado, uma espécie de um domínio fictício na reunião dos dois jogadores, né? Lembrando que o Flamengo, em 2009, foi campeão brasileiro com o Imperador e com o Petkovic, né? Adriano Petkovic, e a presidente não era Patrícia Morim, ela assume em 2010. Era o Delair Dombrowski, que assumiu depois dos problemas de saúde do Márcio Braga. Então, aí entra a Patrícia Morim, veio o Império do Amor, e aí foi tudo um desastre total, né? Não aconteceu mais nada ali. Aí só desgraça, dívida colossal, aí o Flamengo entrou num buraco que agora já saiu dele. Mas eu não vejo essa questão como... Acho que o Corinthians tem ótimos jogadores, tem um técnico melhor até, mais experiente, mais vivido internacionalmente, capaz de moldar sua equipe de acordo com as circunstâncias, e não acredito que ele vá jogar amanhã achando que vai resolver amanhã. Na minha cabeça, o Vitor Pereira pensa que vai decidir no Rio, e não em São Paulo. Você está, vou ganhar aqui de... Lógico, se tiver a oportunidade de fazer um 3-0, maravilha, né? Mas não acho que ele analise dessa maneira, não. Eu imagino que ele vai buscar um bom placar, sabendo que a decisão vai ser no Maracanã. Porque decidir um confronto desse no primeiro jogo é algo improvável. Pode acontecer, claro. Ontem, no primeiro tempo, o Atlético Mineiro pediu por 3-0 para o Inter, e assim ficou até o final, né? Tomou 3 gols. Mas não é o mais provável, então imagino que ele tenha uma estratégia para os 2 jogos, e o Dorival a mesma coisa. Daí, galera, as opiniões de Juca Kfouri pelo lado do Corinthians, falando de Corinthians e Flamengo, e as opiniões de Mauro César Pereira falando pelo lado do Flamengo, do jogo Corinthians e Flamengo. Cara, eu sou fã do Mauro César, gosto muito dele, concordo com quase tudo que ele fala. Só não concordo, cara, com a insistência do Mauro César achar que o Paulo Souza é bom técnico. Só isso que eu não concordo com ele, mas no resto ele é muito bom, ele tem os pontos, ele tem... Mauro César é cultura, cara, você escuta o cara na live dele, você escuta ele nos vídeos, então você aprende muito com ele, né? É um historiador do Flamengo, conta as histórias, então é um cara aí que a gente aprende bastante assistindo ele, né? E outra coisa, este fato de
Favorito. Cara, sempre que um time está no melhor momento, ele é favorito, né? Não significa que esse time favorito vai vencer. Nós chegamos na final da Libertadores como favorito diante do Palmeiras. Vocês lembram, né? E olha o que aconteceu. O time não jogou bem e a gente caiu, a gente perdeu na final. Então, galera, eu estou vacinado. Eu aprendi que a gente não precisa ser favorito. A gente tem que vencer os jogos e pronto. O que o Flamengo vem fazendo nos últimos jogos? Vem vencendo os jogos, né? A gente empatou contra o Atlético Paranaense sendo favorito. E aí? Você achava que o Flamengo iria golear o Atlético Paranaense? E não goleou. Foi 0-0. Por quê? Eles foram para se defender. Eles se defenderam bem e seguraram o resultado. É um antijogo para muitos, mas, cara, não é proibido o time ir escalar 10 zagueiros, colocar os caras ali dentro da grande área, em frente à grande área, e se defender. Não é proibido, é permitido pela FIFA. Ou seja, o antijogo vale, não é ilegal. Então, cara, é o seguinte, se o Vitor Pereira segurar o resultado amanhã num empate, para ele não é mau resultado, porque ele vai vivo para o Maracanã, entendeu? Se o Flamengo faz 1, se o Flamengo faz 2, para eles é péssimo, né? É fim de Libertadores para eles, né, no caso, né? Mas se ele consegue um empate para eles, cara, é um bom resultado. Para o Flamengo é também um bom resultado, lógico, porque volta com a vantagem do empate para jogar no Maracanã. Mas para o Corinthians também é um bom resultado, se não perder o primeiro jogo. Por quê? O Flamengo joga melhor no momento do que o Corinthians. Sem essa de favorito, galera, sem essa. O Flamengo tem que jogar bem, tem que vencer o jogo e é o suficiente para nós, né? Se a gente passar de fase com 0-0 em Itaquera e 1-0 no Rio, cara, tá bom. A gente vai passar de fase, vai para a semifinal da Libertadores. O mais importante é o Flamengo ir escalando escada, degrau por degrau, e ir avançando. É isso que eu penso e é isso que eu vou falar aqui nos meus vídeos, porque eu não quero que a imprensa fique falando que o Flamengo é favorito. Ah, pode falar, mas nós, torcedores, não podemos comprar essa ideia. A gente tem que ser racional, a gente tem que ser... Eu sei, é difícil ser racional, né? Sendo torcedor, a gente é muito passional, né? A gente tem a paixão em primeiro lugar, mas eu, como comentarista aqui do canal, vamos colocar assim, galera. Eu vou falar por mim, não vou falar por você, não. Você tem total liberdade para achar o que você quiser do jogo, né? Mas eu vou colocar por mim. Cara, eu vou ser mais pé no chão. Mais humildade, sem arrogância. Se o Flamengo passar, tá excelente para mim. Valeu? Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Salve nação, fui. Mas se bem que se o Flamengo goleasse o Corinthians seria uma boa, né? Seria legal para zoar o Neto, o Vampeta, quem mais? O Ronaldo Giovanelli.